Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo essa nossa aula. Meu nome é Caio, sou professor de matemática e hoje nós iremos ver a terceira aula sobre radicais, ok? Hoje veremos as propriedades de multiplicação e divisão com os radicais, tá? Então, ó, começando com a multiplicação. Nesse caso aqui, ó, nós temos o seguinte: raiz de A vezes a raiz de B é igual a raiz de A vezes B. O que quer dizer? Ó, o A e o B, as letras aqui, podem ser qualquer valor, ok? Então, ó, se eu tenho, por exemplo, a raiz de 4 vezes a raiz de 9, eu posso fazer, ó, A vezes B, então posso multiplicar esses dois e fazer uma raiz só, ó, raiz quadrada de 36. Prova real, olha só, raiz quadrada de 4 é 2, a de 9 é 3. Se eu multiplicar 2 vezes 3, dá 6. E a raiz quadrada de 36 é 6. Então, isso aqui está correto. Isso existe, isso funciona. Certo? Na divisão, ó, também é bem parecido. Ó. Se eu tiver uma raiz dividindo outra raiz, e claro, né, em todos esses casos aqui, raiz quadrada com raiz quadrada, né? Se fosse uma raiz cúbica, ia ter que ser com outra raiz cúbica, senão não dá certo, ok? Senão não tem como fazer isso. Então, ó, se tem raiz de A dividido por raiz de B, eu posso fazer uma raiz só da divisão das duas. E aqui tem um exemplo, ó. Raiz de 36 dividido para raiz de 9. Então, ficaria a raiz de 36 dividido para 9. Se eu fizesse por partes, ó, os dois lados, raiz de 36 é 6. Raiz de 9 é 3. E aqui essa divisão vai dar 4. Então, eu tenho raiz de 4. 6 dividido para 3 é 2. E a raiz de 4 é 2. Então, olha só. Consegui achar aqui certinho. E eu observei que essas propriedades aqui de cima são verdadeiras, são corretas, então eu posso utilizar. Ok? Agora eu vou colocar aqui alguns exemplos onde a gente pode estar utilizando elas. Vamos lá, então, começando agora pela multiplicação, ok? Então, ó, o primeiro exemplo aqui, ó, raiz quadrada de 27 vezes a raiz quadrada de 3. São duas raízes que eu não tenho um valor exato, né? Por exemplo, raiz quadrada de 3, eu não sei quanto que é. Eu sei que 4 vai ser 2 e 1 vai ser 1. Então, tá entre 1 e o 2. 27, ó, eu sei que a raiz quadrada de 16 é 4. E a de 25 é 5 e a de 36 é 6. Então, vai estar entre 5 e o 6. Então, também não consigo chegar no valor aqui certinho. Ok? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Ó? Vou multiplicar as duas e deixar em uma raiz só. Ó, raiz quadrada. 27 vezes 3 é 81. A raiz quadrada de 81 é 9. Então, olha só, cheguei no valor exato, ok? Esse exemplo aqui de baixo, ó, é como se fosse um caminho contrário. Olha só, 900 não seria raiz quadrada de 9 vezes a raiz quadrada de 100? Com isso, eu acabo facilitando a minha conta, tá? Então, olha só, eu posso tanto fazer a junção em uma só, como eu posso desmembrar também essa minha raiz em duas, tá? Porque assim fica fácil, ó, raiz quadrada de 3, de 9, todo mundo sabe que é 3. E a de 100 é 10. Logo, 3 vezes 10, 30. Então, a raiz quadrada de 900 é 30, ok? Outra forma que aparece bastante é desse jeitinho que está aqui embaixo, ó. Eu posso ter uma raiz com valores aqui fora, ó. O que eu faço nesse caso? Quando eu tenho isso, eu multiplico o de fora com o de fora e o de dentro com o de dentro. Então, ficaria dessa forma. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 12, 36. Ok? Nesse caso aqui, raiz de 36 eu sei que é 6. Então, vai ficar 8 vezes o 6, que vai ser igual a 48. Ok? Então,
É isso aí, cheguei na resposta desses probleminhas aqui. Agora vamos ver alguns de divisão. Então vamos lá, ó. Exemplos de divisão. Nesse caso, gente, o que eu sempre faço? Ó, raiz de 40 dividido para raiz de 10. Se eu olhar, por raiz de 40 não é exata, a raiz de 10 também não. Eu vou pensar o seguinte, se eu fizer a divisão dos dois, vai dar uma raiz exata? Nesse caso aqui, ó, raiz de 40, vai ficar assim, ó, raiz de 40 dividido para 10, ó. Corto 0 com 0, vai ficar raiz de 4, que é 2. Certinho, consegui. Aqui, ó, se eu pegar o 64 e dividir direto por 36, vai dar um número 1, alguma coisa, um número quebrado. Então, o que acontece? Vou ver que se eu separar isso daqui em duas, eu consigo chegar num valor exato para as duas partes, ó. Raiz quadrada de 64 é 8. Raiz quadrada de 36 é 6. Dá para simplificar isso daqui, vai ficar 4 terços ou 1,3333 e assim vai. Ok? Então, consegui fazer. Olha aqui agora, dois exemplos com raiz cúbica. Raiz cúbica de 3, pô, não tem. Raiz cúbica de 24 também não. Se eu fizer a divisão dos dois, ó, vou fazer em uma raiz só. Então, vai ficar raiz cúbica. 24 dividido para 3 é 8. Tem algum valor que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar 8? O 2, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, a resposta aqui é 2. Uhul! Olha esse outro caso aqui, ó. É uma divisão, que aqui vai dar 0, alguma coisa. Então, eu vou tentar fazer a raiz cúbica de 27 dividido pela raiz cúbica de 64. Raiz cúbica de 27, 3. Raiz cúbica de 64 é o 4. Cheguei na resposta também ali certinho. Então, pessoal, em referência em relação à multiplicação e divisão com radicais, com as raízes, é isso daí que tu tem que pegar, aprender e fixar na tua cabeça, ok? Caso você fique com alguma dúvida, tem alguma questão que tu não entendeu direitinho, ou alguma outra que tu tem que fazer que tu não está entendendo, pode mandar ali uns comentários ali embaixo e o professor vai estar respondendo, tá bom? E é isso aí, galera. Obrigado por estar assistindo aí o vídeo. Compartilha com os amiguinhos, me segue aí. E é isso. Valeu! Ah, e o próximo vídeo da série é bem importante também, que é sobre racionalização de denominadores, ok? Porque tem uma regrinha que fala que em uma divisão eu nunca posso deixar como resposta final uma raiz na parte de baixo, no denominador. Então a gente aprende como faz para tirar essa raiz aqui de baixo, ok? Então se tu for fazer um vestibular, alguma coisa assim, tu pode fazer uma conta e no final fica uma raiz embaixo. Tu vai olhar no gabarito, não vai ter nenhuma resposta com raiz embaixo. Tu vai ter que saber como que faz para colocar ela para cima, beleza? Então a próxima aula é sobre isso. Valeu!